Quando olhamos para a história do povo de Israel, às vezes nós podemos nos perguntar por que eles reclamavam tanto, colocavam a culpa em Deus em certos momentos. Mas já parou para pensar que quando nós, seres humanos, estamos tristes, nos sentimos abandonados, esquecidos, algumas vezes nós também tendemos a questionar a vontade de Deus para a nossa vida? Fica comigo que agora nós vamos estudar a lição de segunda e terça-feira. Através do livro de Deuteronômio, Deus quer se aproximar de nós, trazer o nosso coração para mais perto dele. Deus é aquele que sempre está lá para nos prover quando falta alguma coisa, para nos restaurar quando precisamos de restauração, e é o nosso guia. Assim como ele foi o guia do povo de Israel no deserto, ele também é o nosso guia hoje. Mas quando olhamos para a história de Israel no deserto, percebemos algumas coisas. O povo ele era meio que pessimista, assim, em certo sentido, porque lembra de quando Moisés mandou os 12 espias ir observar Canaã, que voltaram? 10 foram pessimistas, apenas 2 confiaram em Deus e falaram para o povo que era super possível conquistar aquela cidade. Mas o povo deu ouvidos para os pessimistas. Mesmo com o povo se distanciando de Deus, murmurando, olhando para a dificuldade, ao invés de lembrar de Deus, olhar para Deus, nós vemos que Deus, ao contrário de punir como eles mereciam, como nós merecemos, Deus ele sempre está disposto a nos esperar, sempre está disposto a esperar uma mudança verdadeira de cada filho, de cada pessoa que ele criou. Na nossa lição de terça-feira, ele começa dizendo assim: muitos cristãos dão a entender que Deus está acima das emoções, pois elas são apenas características humanas. Por causa disso, há quem se sinta desconfortável em compartilhar seus sentimentos com Deus. Será que Deus está acima das nossas emoções? Será que o fato da gente fazer algo que alegra a Deus não alegraria ele? Ou o fato de a gente estar triste não o deixaria triste também? Podemos ver que muitos cristãos pensam dessa forma como a nossa lição está falando aqui, e longe de ser algo assim que Deus criou e deixou lá para a gente se virar sozinho, nós vemos que Deus em todos os momentos da vida do povo e até nos dias de hoje, ele está agindo para a nossa salvação. Ou seja, Deus ele tem profundo amor por sua criação. Ele quer que cada pessoa se chegue a ele. Por isso, a Bíblia é repleta de ações, de atos de misericórdia da parte de Deus para com nós, seres humanos. Nós podemos ver também que mesmo assim, Deus mostrando, dando exemplos, mostrando os milagres, que tudo que ele fez por nós, muitas pessoas agem como se não se importassem com tudo que Deus fez, com tudo que Deus faz por cada um de nós. Nós podemos ver também um exemplo mais nítido nisso, que a nossa lição anterior também já abordou um pouquinho desse tema, é sobre a relação de casamento de Oséias, do profeta Oséias. Deus mandou ele se casar com uma mulher de prostituição, mas nós sabemos que ao Oséias fazer isso, não era só um casamento entre um marido e uma mulher, era a representação de Deus com o seu povo, ou seja, no relacionamento mais íntimo que o ser humano tem com o outro, que seria um casamento, Deus está mostrando que através disso ele tem os sentimentos que Oséias sentia quando Gomer saía e traía ele, quando rejeitava o amor dele. Então podemos ver que Deus ele é didático com a gente nesse sentido de que ele mostra pra gente como é que ele se sente em relação à rejeição do seu povo. Então nós vemos que longe de Deus ser indiferente com o povo dele, com a criatura, com tudo que ele criou, ao contrário, Deus tem amor por nós, ele se entristece quando estamos tristes, ele nos mostra que está conosco quando nos sentimos sozinhos e, principalmente, ele se alegra quando o povo dele está disposto a servi-lo fielmente. Essa foi a lição de segunda e terça-feira. Nos ensinou um pouquinho mais sobre a história de Israel, o povo no deserto, as emoções de Deus. Então que você tenha bons estudos e nos vemos.